Olá pessoal, sejam bem-vindas de novo aqui ao canal. Esse canal que é para você mulher, onde nós falamos sobre saúde, sobre nutrição, sobre saúde da mulher, sobre emagrecimento. E o assunto que eu trouxe para hoje é o Mindful Eating, né? E nós vamos abordar a nutrição comportamental como ferramenta, né? Como auxiliar nesse contexto todo. E se você não está inscrita ainda aqui no canal, se inscreva, deixe o seu curtir, compartilhe esse vídeo com alguém, com alguma amiga e no final deixe aqui o seu retorno, né? Eu quero saber um pouco mais da sua relação com o alimento. Então vamos ao nosso vídeo. Vamos trazer aqui uma abordagem científica no intuito de expandir o desempenho do nutricionista, abarcando aspectos fisiológicos, sociais, culturais e emocionais do indivíduo com os alimentos. Nos dias atuais, as pessoas tentam se enquadrar naqueles padrões de beleza impostos pela sociedade, e isso já se tornou bastante comum. E infelizmente, essa realidade mostra um crescente aumento de pessoas com transtornos psicológicos também. E entre esses transtornos estão os relacionamentos desse indivíduo, dessas pessoas, com os alimentos, o relacionamento com o ato, enfim, de comer. E nessa perspectiva, a nutrição comportamental se destaca com uma nova abordagem de tratamento, né? Voltada a esses aspectos psicológicos, a esses aspectos físicos, nutricionais, comportamentais do indivíduo, na verdade, né? Porque existem técnicas utilizadas na nutrição comportamental que trazem benefícios àquelas pessoas que sofrem com alguns transtornos alimentares e que podem, inclusive, auxiliar a resolver isso. E o Mindful Eating passou a ser analisado depois de vários estudos. Foi verificada realmente a sua eficácia na melhora também do estresse, do comer excessivo, enfim, proporcionando ao indivíduo um bem-estar e inclusive a redução da compulsão alimentar. Mas vamos lá, o que é o Mindful Eating? Né? Algumas pessoas falam Mindful Eating. Bom, aí vai da pronúncia de cada um. É uma palavra inglesa, né, que significa comer com atenção plena. E esse comer com atenção plena vai modificando as estruturas do cérebro, né? O que nos permite com que nós fiquemos mais atentas e tenhamos um olhar e uma relação mais íntima com o alimento, né? Onde o nosso foco principal é justamente esse alimento, essa maneira de nos relacionarmos com ele. Esse comer consciente, que é um dos recursos, inclusive, que nós, profissionais nutricionistas, usamos para lidar também com a questão da ansiedade, do estresse, do ganho de peso e até mesmo da obesidade do nosso paciente. Pois através de escolhas alimentares, escolhas essas mais conscientes, né, vão levando a que a paciente, a que o indivíduo tenha uma maior autonomia alimentar, né? Que ela consiga também reduzir peso corporal de uma maneira saudável e com resultados mais duradouros. É imprimir as nossas sensações, aguçar os nossos sentidos. E existem algumas práticas para que isso aconteça. Existem metodologias fundamentadas em evidências científicas, as quais focam no prazer de alimentar-se, aquele alimentar-se sem culpa, né? A fim de que você se sinta bem, a fim de que você
tenha saúde, é priorizar, posso dizer assim, as percepções físicas e emocionais dessa paciente com relação aos alimentos. E os estudos demonstram os benefícios das abordagens centradas no mindful eating e o comer intuitivo. No comportamento alimentar e nos aspectos emocionais e psicológicos das pessoas com excesso de peso, com transtorno alimentar, reduzindo o comer emocional, o comer guiado por fatores externos, né? Reduzindo o nível de estresse, como eu falei, ansiedade, depressão, porque nós sabemos que existem pessoas que têm algumas relações conflitantes com os alimentos. E quando nós nos aprofundamos no assunto, nós inclusive lembramos daquela relação com o alimento que nós temos desde o nosso nascimento, desde o início da nossa vida, né? Que se inicia, obviamente, com o aleitamento materno, mas nós temos aquelas lembranças, aquela memória que o alimento nos remete, por exemplo, a uma infância feliz, a determinados alimentos que nós comíamos, por exemplo, na casa dos nossos avós, aqueles alimentos gostosos muitas vezes. Então, nós precisamos entender, trazer isso para a vida adulta e entender o porquê de alguns comportamentos que nós temos em relação aos alimentos, né? É preciso e é importante que a gente busque ter sempre uma relação mais harmônica com os alimentos, né? E nós podemos sim ajudar um indivíduo a ter um maior controle, inclusive a escolher melhor esses alimentos, a comer melhor, a ter uma digestão melhor e sem julgamentos, pessoal, sem aquele sentimento de muitas vezes sentimento de culpa. São várias as questões que influenciam diferentemente em cada um de nós, né? Mas falando mais objetivamente no Mindful Eating, ele não é uma dieta. Inclusive, nós costumávamos ver o mundo como, e vemos ainda, com restrições, com muitas vezes com culpa, né? E esse não é o melhor caminho, não é o caminho de uma alimentação, de uma vida saudável, porque não podemos, não devemos demonizar alimentos. É óbvio que nós devemos fazer a escolha pelos alimentos certos, na quantidade certa, no tempo certo, né? Mas demonizar, criticar, rejeitar alimentos, inclusive aqui eu abro um parêntese falando dos tabus alimentares. Então, assim, a relação do ser humano com o alimento é muito particular, né? Nós precisamos ter um olhar mais para nós, mais pessoal, mais interior e ao mesmo tempo temos que ter esse olhar, essa relação que não deixa de ser uma relação de amor com o alimento, com aquilo que nós comemos. Porque aí eu te pergunto, por exemplo, será que você realmente come quando sente fome? Você é aquela pessoa que, por exemplo, come sem parar, sem pensar, de forma também desatenta, que come muito rápido, que não dá sequer uma pausa e pensa antes de comer? Você é aquela pessoa que pensa, não, eu quero comer determinada coisa. E aí simplesmente vai lá, abre a geladeira, abre o armário e come o que tiver por dentro, seja qualquer alimento que esteja na sua frente disponível, mas também pode ser aquele alimento mais específico. Você não consegue, na realidade, parar e pensar se realmente precisa comer, se essa é a sua fome física
ou se quer somente, sei lá, aliviar um sentimento desafiador que seja a fome emocional, né? Porque em geral o indivíduo para de comer quando o prato esvazia, quando a comida acaba, né? E não quando ele está satisfeito, quando ele está saciado, quando ele está pleno, né? E essa maneira de se alimentar é o que nós chamamos de um comer desatento. Veja uma situação muito comum, né? O comportamento das pessoas quando vão a um buffet ou a um restaurante, sei lá, aquilo, né? O que você, aí eu te pergunto, o que você costuma fazer? Você é aquela que chega no buffet e se serve de tudo, enche o prato, sem ao menos saber se vai comer tudo aquilo que colocou no seu prato, sem ao menos saber se realmente tudo aquilo que você se serviu é o que você gosta. Claro, é uma situação bastante desafiadora. Mas quantas vezes, me diga, e seja sincera com você mesmo, quantas vezes você já pôs alimentos demais no prato, né? Simplesmente por se servir, sem pensar, será mesmo que eu preciso de tudo isso? Será mesmo que eu dou conta de consumir tudo isso? É um pensamento inconsciente, né? De que como se você tivesse que se servir de tudo, como se os alimentos fossem terminar e que você precisa aproveitar ao máximo. Existem técnicas, né? E a nutrição comportamental te ajuda com isso, existem passos a serem seguidos e uma técnica que pode ajudar você, ajuda você, é que quando você chegue nesse restaurante, vá ao buffet, enxergue, observe, veja com atenção esses alimentos antes de se servir. Porque muitas vezes até nós costumamos ir nos restaurantes na hora do almoço ou na hora do jantar, então já chegamos com fome, já chegamos com o piloto automático ligado, né? E aí faz com que você queira se servir de tudo, comer de tudo, sem ao menos pensar. E é isso que nós precisamos ficar atentas, é isso que nós precisamos romper. Preste atenção, chegue até o buffet, preste atenção nas cores, no aroma dos alimentos, nas texturas. Enxergue aqueles alimentos que você pode ter como opções diferentes, por exemplo, né? Alimentos esses que te convidam a experimentar. Perceba tudo e aí sim, a partir daí, comece a colocá-los no seu prato, se servindo de pequenas porções, experienciando cada alimento. Inclusive, se for do seu agrado, da sua vontade, por que não depois levantar de novo, ir novamente até o buffet e se servir, né? Nós temos que evitar aquele prato volumoso, né? Aquele desperdício, inclusive, de alimentos, aquele prato que muitas vezes nós chamamos de prato de estivador, ou seja, daquele trabalhador braçal que realmente precisa consumir muito, né? Porque muita energia ele vai gastar. E algumas vezes vocês já viram, eu já vi em restaurantes, alguma plaquinha, algum aviso que diz o que não for consumido, o que for desperdiçado, estiver no prato, vai ser cobrada uma taxa extra, um valor extra. Nós temos que saber o nosso limite, nós temos que nos respeitar e respeitar o alimento. Nós temos, obviamente, que evitar desperdícios e deixar aquilo que foi posto de lado para que seja descartado. Então, assim, se nós servirmos porções
pequenas, nós podemos várias vezes levantar e ir até o buffet, se for o caso, e nos servirmos de novo. Nós temos que evitar esse comer por comer, esse comer além da fome, além da saciedade, né? Nós precisamos, pessoal, reconhecer os sinais que o nosso corpo nos dá. Um sinal de saciedade, um sinal de satisfação, né? Os nossos sinais internos, porque na maioria das vezes só vem aquele instinto, aquela ideia, eu quero comer. E será mesmo que você precisa comer tanto? Precisa deste alimento específico? Será mesmo que esse é o melhor momento? É importante que você realmente saiba diferenciar a sua fome física da sua fome emocional. Aquela fome física que muitas vezes te deixa com fraqueza, o estômago roncando, inclusive muitas pessoas têm dor de cabeça, né? E a fome é diferente, a fome física é diferente da fome emocional. Será que você comeria qualquer alimento para matar a fome, a sua fome, diferente da fome emocional? A fome emocional é aquela em que a gente diz, eu preciso comer tal coisa. Você sente aquele desejo, aquela vontade, muitas vezes descontrolada, mas específica, né? Aí não importa quanto tempo fez que você se alimentou da última vez, não importa se é logo após o almoço, se é logo após o jantar, né? Não é importante nesse momento que esse alimento seja saudável. O importante para você é simplesmente a satisfação. E se você parar para pensar, é o comer por comer, né? Porque a fome, uma fome física mesmo, a fome orgânica, é aquela aonde nós costumamos não escolher muitos alimentos. Isso também não é legal, porque nós temos que ter uma orientação de quais são os ideais para nós, quais são os saudáveis, quais não são, quais as quantidades, quais os melhores horários, enfim, mas comer por comer, né? Essa fome emocional tem, sim, sempre muita relação com aqueles alimentos mais palatáveis, né? E normalmente esses alimentos não são os mais saudáveis, porque é uma fome específica. E muitas vezes nós estamos querendo preencher um espaço, preencher um vazio, e no fundo nós sabemos que esse vazio e esse espaço jamais vai ser preenchido por alimentos. E não estou dizendo isso para que você se sinta culpada quando isso acontecer. Porque, como eu falei, existem passos, existem técnicas que a nutrição comportamental te ensina a seguir. Então, ao longo do tempo, né, de tanto você se ajustar, de tanto você ter um comportamento, um olhar mais direcionado à sua real necessidade, à sua relação com o alimento, você vai, aos poucos, fazendo com que na próxima vez você já esteja ajustada, né? E não vai errar de novo. Porque o aprender, o se comprometer, o compreender a si mesmo, a sua relação, é um processo, não é um evento, né? Mas afinal, gente, o que é comer com atenção plena? Como eu falei, a primeira sugestão, a primeira etapa do Mindful Eating é enxergar os alimentos antes de se servir. É saber quais os alimentos você vai realmente querer consumir, é saber porcioná-los, é saber
combiná-los, enfim. É preciso você fazer uma autoanálise, uma análise se a sua fome é física ou se a sua fome é emocional, ou seja, se conectar com o seu corpo e não centrar a fonte somente na mente, na cabeça, né? Aprender a ver os sinais que o seu corpo emite. Precisamos, obviamente, ter toda a nossa atenção direcionada ao alimento, ao que comer, o modo de comer. Então não podemos e não devemos comer com pressa, devemos mastigar bem o alimento, termos um tempo específico para aquela atividade, né? Inclusive, quando nós mastigamos bem o alimento, o nosso corpo trabalha melhor, a nossa digestão acontece de uma maneira melhor, o nosso cérebro tem mais tempo de se tornar ativo, né? Para que ele perceba a nossa saciedade. E uma boa sugestão aqui é descansar os talheres entre uma garfada e outra, porque na maioria das vezes você ainda está mastigando aquele alimento, né? Mas uma próxima garfada já está ali, a postos, né? Servida. E você nem se dá conta que isso é tão automático e na realidade você nem consegue aproveitar, curtir bem o paladar, né? Não aproveita aquela relação, né? Aquele ato em si de comer. Quanta gente nós vemos que inclusive leva celular à mesa, né? Se alimenta já com o celular do lado. Não é bacana isso, não é saudável, nós temos que ter um foco, né? Nós temos que nos dedicar. Existe sim uma relação de amor e de troca nossa para com os alimentos, né? E outra coisa, uma outra dica que eu dou para vocês e faz parte, né, do que nós sugerimos à nossa paciente, né, com base na nutrição comportamental, obviamente, é que quando chegarmos na metade do prato, façamos uma pausa e pense, né, rapidamente pense, será que eu já estou satisfeito ou não? Cheque a sua saciedade no meio desse processo, no meio dessa refeição. É isso. Está satisfeito? Está bom para mim? Não preciso mais? Ou como mais um pouco? E nós precisamos, obviamente, saber diferenciar esse comer muito, né? Não ter um limite, por exemplo, da compulsão alimentar. E sobre compulsão alimentar eu vou falar num outro vídeo, porque é preciso sim que a gente saiba diferenciar aquele indivíduo que exagera um pouco daquele outro indivíduo que tem uma compulsão, sofre de compulsão alimentar. E nós sabemos que a compulsão alimentar é uma doença séria que envolve também um grande volume de alimentos e hoje nós sabemos que vivemos numa fase muito delicada, eu posso dizer assim, onde comer muitas coisas gostosas, né? Muitas vezes é porque estão ao nosso dispor, a oferta é muito grande e esses alimentos, e aqui eu me refiro mais especificamente aos alimentos industrializados, eles contêm os conservantes químicos e de certa maneira esses conservantes nos fazem refém, gerando uma compulsão, fazendo com que cada vez mais nós queiramos aquele alimento. Então aí fica meio complicado nós estabelecermos um parâmetro aonde começa a fome e aonde começa a compulsão. Bom, mas aí eu vou falar
num próximo vídeo. Um outro ponto importante do Mindful Eating é comer sem culpa, né? Sem que você se exija muito, sem que você se julgue muito. Quantas vezes a nossa paciente chega a nós, por exemplo, numa segunda-feira, e a primeira coisa que ela chega chateada, né? Porque ela diz, olha, doutora, fim de semana não consegui seguir a dieta, eu fiz dia do lixo, eu jaqueei, né? Que é esse novo termo que existe já há um bom tempo, eu me excedi. E já pelo fato dela chegar no consultório chateada, né, desestimulada por ter feito isso, por ter perdido o controle muitas vezes no final de semana, já carrega consigo um julgamento muito negativo. E as pessoas não precisam e não devem se sentir culpadas. A relação nossa com o alimento não deve ser de culpa. Bom, mas isso vai ser um assunto também quando eu abordar a questão da compulsão. O importante, pessoal, é vocês saberem, entenderem que o Mindful Eating é fazer com que o nosso paciente, fazer com que você tenha mais presente, entenda, conheça mais, tenha as suas percepções, conheça mais as suas necessidades, os seus limites, né? Saber que você pode fazer, por exemplo, novas escolhas alimentares, né? Você se respeitar, né? Fazer com que aquele alimento te traga e te seja benéfico e não te traga culpa, né? Você deve escolhê-lo, ter um olhar muito direcionado, muito centralizado. O ato de comer. Quantas coisas a gente se dedica durante o nosso dia a dia com exclusividade? Até mesmo assim, se você vai assistir a um filme, sei lá, na televisão, você foca, tem o seu olhar, a sua atenção direcionada para aquele momento, para aquele filme. E com o alimento não pode ser diferente, né? Você tem que ter uma interação, você tem que ter um cuidado, você tem que ter o seu autoconhecimento, você tem que saber identificar o que realmente é fome e o que não é fome, o que é emocional. E uma coisa que eu sempre digo e alerto aos meus pacientes, se você, por exemplo, leva uma vida desregrada, dorme tarde, é muito comum, meu Deus, é muito comum e é uma rotina, vamos dizer assim, na vida daquele indivíduo que dorme tarde, que dorme de madrugada. Ao longo da noite, ele começa a beliscar, a comer alimentos. E não é abrir a geladeira, por exemplo, e buscar um tomate, né? Uma maçã, uma laranja, não. Ele quer aquele chocolate, aquele biscoito, aquele doce. Então, assim, toda a nossa relação, todas as nossas escolhas têm uma consequência. E nós temos que saber o que são escolhas nossas, né? Nós temos que ter o nosso autocontrole, como eu disse anteriormente. Nós temos que escolher o nosso alimento e o nosso alimento não tem que nos escolher. Então, ficamos por aqui, até um próximo vídeo. Pense nisso, pessoal, na sua próxima refeição, quando você for levar um garfo na boca. É isso realmente que você precisa? É isso que você quer? Quais vão ser as consequências, né, dessa sua escolha? Qual é a sua relação, né? Foque naquela atitude, naquele ato. O ato de se alimentar é um ato de amor, seu para com o alimento e do alimento para com você.
ok? Nos vemos num próximo vídeo e até mais. Obrigada mais uma vez pela companhia de vocês.